Olá, querido estudante, querida estudante. Voltamos agora com a atividade 3 da aula 3, que está na página 21. Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre resistência equivalente. Vamos mudar aqui para a nossa tela de quadro. Deixa ela aparecer aqui, beleza? Então, a número 1 fala que para considerar R1 igual a 3 ohms, R2 igual a 5 ohms e R3 igual a 6 ohms. R1, R2 e R3 são resistores. Calcule a resistência equivalente em cada ligação de resistores. Então aqui nós temos duas ligações diferentes, uma em série e outra em paralelo. Então a ideia paralelo vem daquela ideia de reta mesmo, paralela, né? Nós temos retas paralelas, são retas que têm a mesma direção. Então tem a régua aqui, ó. Se eu mudar a posição da régua sem mexer na sua inclinação, eu tenho que chamamos de retas paralelas. Elas têm a mesma direção, elas nunca se cortam, né? Nós podemos usar essa mesma ideia aqui nos resistores em série. Eles podem ser escritos numa única linha, né? Então aqui eles estão em série, uma única reta. Já aqui eles estão em paralelo. Eles passam por retas paralelas, ó. Mudando a posição da régua aqui, ó, mantendo a direção. Nós temos retas paralelas. Então essa ideia é essa ideia aí, tá, gente? Quando falar reta, resistores em série e resistores em paralelo, você tem que fazer essa abstração aí, tentar identificar se eles estão em série ou em paralelo. Nessa atividade, o primeiro está em série e o segundo está em paralelo. O que está em série, e ele quer resistência equivalente, que eu chamo de R aqui, é simplesmente a soma das resistências. O que seria uma resistência equivalente? Ora, eu tenho aqui resistores, que são 3, mas uma única resistência causaria o mesmo efeito que essas 3 no circuito elétrico. Estabeleceria a mesma corrente elétrica, por exemplo, né? Então nós temos que calcular com a fórmula. A resistência equivalente é igual à soma das resistências, que nesse caso é R1 mais R2 mais R3. Então, simples soma algébrica. Quando olhamos para o enunciado, olhamos os valores dessas resistências. 3 ohms, 5 ohms e 6 ohms. Ohm é o nome do cientista que estudou, tá? Que contribuiu para o estudo da resistência elétrica. Então a resistência recebe esse nome como unidade de medida, assim como outros nomes na física recebem o nome de unidade de medida de um cientista que estudou aquele fenômeno. Somando tudo dá 14. Essa é a resposta, tá? É simples assim, só somar as resistências. No caso da resistência em paralelo, é um pouco mais elaborada a conta, porque nesse caso eu estou ele está em paralelo, então é outra fórmula que eu expliquei na aula. Então não é só somar de resistência. A fórmula é essa que eu estou escrevendo aqui. O inverso da resistência equivalente é o inverso da soma das resistências. Quer dizer, é o inverso. Você pega as resistências e escreve invertido. Bota um em cima e ela escreve embaixo. Então não é só somar tudo. Tem gente que acha que aqui é só somar os de cima com os de cima e os de baixo com os de baixo. Também não é assim que funciona. A gente vai ver como é que vai ser isso, tá? Substituindo os valores, nós temos 1 sobre R1 vale 3. Aqui eu não vou colocar unidade de medida não, tá? Porque senão vai sobrecarregar aqui e no final eu coloco o ohms. O ohm. Então fica 1 sobre resistência equivalente. E agora? Você vai somar os de baixo? Não. Numa conta de fração você não soma os denominadores. Tem que arrumar um jeito de fazer essa conta ficar com os denominadores iguais. E temos que recorrer então para isso ao MMC. Então a gente faz o MMC aqui. Quem divide por 2? Só o 6. Então repete o 5, o 3 e divide o 6. Agora tem que dividir por 3, né? Agora tem que dividir por 5. E nós achamos que é 2 vezes 3 vezes 5. Dá 30.
Então, o que esse 30 faz? 30 vai ser o denominador novo da conta aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer frações equivalentes a essas que eu tenho na conta, de modo que no denominador fique todo mundo com 30. Então, para isso tem que pensar qual número que vezes 3 dá 30, por exemplo, aqui. Ora, é 10, né? Então é por esse número que eu vou multiplicar em cima e embaixo. Porque eu vou escrever agora uma fração equivalente àquela primeira. Eu não mudei a fração, eu só escrevi de um modo diferente. Mesma coisa com a segunda fração. Qual o número que é multiplicado por 5 dá 30? Já é outro, agora é 6. Como é que eu descubro esses números, hein? Eu só dividir. Você divide 30 por 5 e você acha o 6. Você divide 30 por 3 e você acha o 10. Você divide 30 por 6, que é o próximo, né? Você acha 5. Então aqui é por 5. Então fica 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6. No outro lá, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 1, 5. Tá? Então o que eu fiz? Eu reescrevi a minha conta com frações equivalentes. Ou seja, eu não mudei o valor da fração, só escrevi ela de modo diferente para poder fazer a minha conta lá, que tem que ter o mesmo denominador. É obrigatório ter, senão você não consegue somar. Agora eu posso somar. Vou somar quem? Vou somar os de cima. Os de baixo eu vou repetir. Eu não vou somar tudo aqui embaixo da 90 não, tá? Você repete o denominador, é assim que faz. E soma os numeradores, tá? Eu sei que tem gente que sabe disso. Eu estou relembrando. Bom, então aqui vai dar 1 sobre resistência equivalente é igual. Aqui dá 16 mais 5, 21. 21 sobre 30. Bom, só que essa não é a resposta, porque minha resistência equivalente está embaixo, então eu tenho que inverter dos dois lados. Eu inverto aqui, vai ficar resistência equivalente é igual a 30 sobre 21. Inverto aqui também. Essa é a Agora eu coloco ohm. Essa é a resposta, tá? Então tá calculado aí. Vamos olhar ali a outra questão. Vou descer aqui. Número 2. Estou fazendo assim para poder copiar, tá? A gente fazer lá. Copiar aqui, ó. Agora vamos lá para o nosso quadro. Vou estar fazendo um novo quadro aqui. E vou aumentar um pouquinho aqui para a gente. Beleza. Estamos em condições de fazer nossa conta, nossos cálculos. No circuito elétrico em série ilustrado na figura, a fonte de energia elétrica tem a tensão de 20 volts. Determine o valor da resistência equivalente no circuito. Então, eu tenho esse circuito aqui. Qual seria a resistência equivalente? Ou seja, se eu tivesse que substituir essas duas resistências por uma só, equivalente a essas duas, como assim equivalente? De modo que estabelecesse nesse circuito a mesma corrente elétrica, submetida a uma tensão de 20 volts. Isso aqui não vai mudar, é só a resistência, o jogo de resistência. Se eu tivesse que mudar essas duas por uma só, eu vou chamar de resistência equivalente. Qual deveria ser o seu valor para estabelecer no circuito a mesma corrente elétrica? Vamos supor que eu ligue esse circuito elétrico e comece a atravessar aqui nesse circuito uma corrente elétrica. Qual seria a resistência equivalente? Que eu, trocando essas duas por uma só, estabelecesse a mesma corrente elétrica. Vou desenhar ali também. Eu vou chamar de... Qual seria? É o valor da resistência equivalente. Tem que calcular isso. Então a resistência equivalente está em série, então é só somar. Resistência equivalente é a resistência 1 mais a resistência 2. Então a resistência equivalente vai ser 2 ohms mais 3 ohms. Então a resistência equivalente vai ser 5 ohms. Então, se eu quisesse trocar essas duas resistências por uma só, para estabelecer a mesma corrente elétrica no circuito, teria que ser de 5 ohms. Como assim estabelecer a mesma corrente elétrica? Porque a corrente elétrica ela vai depender da tensão, e da resistência, aquela fórmula que a gente conhece, né? Corrente é igual a tensão sobre resistência. Então, se eu mudar um dos dois, eu mudo a corrente.
Só que uma vez que eu já tenho a minha voltagem, eu quero saber qual é a resistência que vai estabelecer essa corrente. Então isso que é você calcular a resistência equivalente. Letra B. A intensidade da corrente elétrica estabelecida no circuito. Então, é usar a fórmula, né? Acabei de escrever a fórmula ali, vou usá-la aqui. Eu tenho a tensão e eu tenho a resistência equivalente, tá? Essa resistência aqui que eu vou escrever não é nem a de 2 ohms, nem a de 3 ohms. É a de 5 ohms, que é a minha resistência equivalente com essas duas funcionando aí no circuito. Então vai ficar I é igual a 20, que é a minha voltagem, que está aqui. Tá? Esse aqui é o valor de tensão. Isso é em volts. E a resistência que eu calculei, 5 ohms. É como se fosse uma só com 5 ohms. Então a corrente vai ser 4 ampere. É a corrente já dada em ampere. Né? Em homenagem também a outro físico chamado Ampere. Beleza, gente. Estamos calculando as coisas aqui, estamos sabendo fazer. Né? E daqui a pouco eu vou estar fazendo uma atividade eletrônica para vocês estarem me dando um retorno sobre esse tema, tá bom? Eu vou estar postando essa semana agora, no dia da aula de vocês, lá para quarta ou quinta-feira. Agora pede o valor da tensão elétrica em cada resistor. Como assim? É o seguinte, deixa eu explicar para vocês, porque isso eu não expliquei ainda. Eu tenho aqui essa tensão U estabelecendo a fonte para todo o circuito elétrico. Só que se eu pegar o voltímetro, né, que é aquele aparelhinho que tem lá, não sei se vocês já viram, de eletricista, que tem uma chave no meio, aí tem vários valores aqui em volta. Dependendo do que você quer medir, você gira essa chave e aí tem dois fios saindo aqui para você medir as coisas. Tá? Você tem lá os negócios de metal aqui na ponta, aqui tem uma pilhazinha aqui dentro. Então você consegue medir a tensão, consegue medir a resistência, consegue medir a corrente com esse aparelho aqui. Se eu fosse pegar esses terminais do aparelho, né, e colocar aqui nessa ponta aqui, os terminais aqui, e fosse medir a minha voltagem, aqui está marcando 20 volts no circuito todo, que é o valor que me deu aqui. Só que se eu pegar essas extremidades, em vez de estar medindo ela ali naquelas extremidades e pegar aqui um fio desse e medir aqui, ó, medir aqui, colocar aqui um fio desse, ou seja, quero medir a tensão nesse trecho aqui, ó, onde pega só essa resistência, que eu vou chamar de U1. Ficou ruim essa minha caneta agora, né? Vou mudar para outra aqui, mas não sei se vai melhorar não. Chamar de U1, tá? Ou seja, a tensão que essa resistência individualmente está sendo submetida. E também fazer a mesma coisa com essa outra resistência, você medir a tensão individual estabelecida nesse resistor aqui, ele não é contra 20 volts, é contra valor diferente. Só que a soma dos dois tem que dar 20. Ou seja, a tensão que é estabelecida no circuito todo tem que ser as tensões individuais estabelecidas em cada resistor, que são diferentes. E eu vou usar então os valores que eu encontrei para a corrente que atravessa aqui, que é 4 A, e o valor da resistência individual, que é R1, para descobrir o U1. E eu vou usar essa mesma fórmula aqui, só que eu vou passar o R para o outro lado. O R vai estar multiplicando o I. U vai ser igual a R vezes I. É uma variação da mesma fórmula, tá? A fórmula é a mesma. Eu vou exibir aqui. Onde é que exibe? Eu não lembro. Acho que é isso aqui. Isso. Vou mudar minha caneta. Tá bem melhor. Tá? Então, vamos subir aqui. Eu vou, então, fazer essa conta, tá? Eu vou calcular primeiro a tensão relacionada ao resistor 1, que vai ser o R1 vezes a corrente que passa nele. A corrente que passa nele eu calculei aqui, é 4 A. E o R1 eu tenho lá, 2 ohms. Então a tensão 1
vai ser 2 ohms. Aqui eu vou colocar a unidade de medida, que é pequenininho, vezes a corrente que passa ali, que é 4 amperes. Então a tensão vai ser 8 volts, tá? A tensão somente aqui a diferença de potencial somente aqui, tá? Nesse resistor aqui. Bom, se eu sei que a soma das duas tem que dar 20, então a outra é imediato, né? A outra eu já sei que é o que falta para 8 para chegar a 20, que é 12. Mas vamos fazer a conta aqui para garantir, ó. A tensão 2 vai ser a R2, a resistência 2, vezes a corrente que é a mesma. A corrente é a mesma, né? É a corrente que passa no circuito, uma vez que eu coloquei um jogo de resistências ali. Então o 2 é igual o R2, que ali é 3, né? A gente fez a conta ali com ele. E a corrente que é 5. Perdão, é 4 aqui, ó. 4 amperes. O 2, então 3 vezes 4, 12. É o resultado esperado mesmo pela gente, por nós. Já tínhamos adiantado isso porque sabíamos que tinha que dar 20 na soma das duas. Ok? Espero que você esteja conseguindo acompanhar, tá? Vamos então aqui para continuidade. Vou mudar aqui a tela para apostila. Vamos descer aqui um pouco. Número 3. Tem o 3 e o 4. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas aí se você acha que está consumindo muito dado, você para ele, né? Já aproveita o que der para aproveitar aí. Vamos mudar aqui a tela. Eu vou estar apagando então isso aqui também. Novo. Colar. Vou aumentar aqui. Ok. Bom, vou lá de novo pegar o resto da questão. E já vou aproveitar e pegar logo a 4 também. Vamos voltar lá na tela. Vamos colar. Aumentar um pouquinho aqui. Baixar. Ok, vamos lá, né? Então, circuito elétrico em paralelo, a fonte de energia elétrica é de 12 volts. Bom, tá em paralelo, já deu a dica aqui, ó, tá em paralelo. Então a gente vai usar aquela fórmula, ó, a resistência equivalente é aquela fórmula em paralelo. O inverso da resistência equivalente é igual ao inverso das resistências. Como são três, vai ser R1, R2, R3. Soma isso tudo, já é a resposta. Então vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 2 ohms. Vou colocar aqui. Mais 1 sobre 3 ohms. Mais 1 sobre 6 ohms. Tá? Continuando, o inverso da resistência equivalente vai ser igual. O MMC entre 2, 3 e 6. Vamos fazer aqui. 2, 3 e 6. Nós já fizemos, né? Não, foi com 5, né? O outro foi com 5, 3 e 6. Então vamos fazer aqui. Por 2, só dá para dividir o 2 e o 6. Então repete o 3. E agora por 3, acabou. Então dá 6. MMC é 6. Então olha só, gente. Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo aqui por 3, para dar 6 embaixo. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 2, para dar 6 embaixo. Aqui não precisa fazer essa conta. Então vai ser 3 sobre 6 mais 1 sobre... 1 não, né? Perdão. 2 sobre 6 mais 1 sobre 6. Tá? Eu vou continuar aqui embaixo mesmo. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual. Repete o 6 ohms. E soma tudo em cima, né? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Deu 6. Resistência equivalente, agora jogando para cima, é igual a 6 ohms dividido por 6.
Resistência equivalente é igual a 1 ohm. Então repare, gente, que a resistência equivalente ela é menor que as resistências individuais. Nenhuma delas ali tem 1. Né? É menor do que cada uma delas. Quando você liga o circuito numa resistência equivalente, você diminui a sua tensão. Por isso que as resistências elas são ligadas em paralelos, né? Em paralelo, não é ligado em série. E tem outros efeitos também, quando a lâmpada queima no quarto, não desliga da cozinha, como eu falei na aula anterior. Só que aqui, o que acontece com a corrente? Repara no desenho que ela começa com I1, vou acender aqui, tá? Vou acender porque tá meio apagado. Aqui tá I, ó. Aí aqui já não tá I, tá I1. Ó, I1. Aqui tá I2. Aqui tá I3. Por quê? Porque é diferente do circuito em série. Se tivesse em série, como acabamos de ver na questão anterior, a corrente que nós calculamos, né, no circuito lá, uma tensão qualquer, ela é uma só. Ela passa por todos eles igual. Mas aqui não. E, contrapartida, né, naquele caso lá, as tensões são diferentes em cada parte. Então aqui eu teria o 1, aqui eu teria o 2 e aqui eu teria o 3. Nós acabamos de ver isso. Já aqui, a tensão submetida a todos eles é igual. Esse U é igual para todo mundo. Não tem o 1, o 2, o 3. É tudo igual. Só que a corrente sim é diferente. Tá? Então, aquela ideia de que o U total é a soma dos U's, né? Vamos falar assim. Vale aqui agora para a corrente. A corrente I aqui, que é a corrente que começa aqui, né, e sai aqui também no final, é a soma das correntes. Tá? Isso é uma novidade, tá? No conteúdo. Na aula passada eu não falei sobre esses casos, esses aspectos. Mas agora eu estou falando, a gente vai usar isso aí nesse exercício. Tá bom? Então, ó, a intensidade da corrente elétrica no circuito. No circuito, eu vou calcular, que é essa aqui que entra no nó, essa aqui a gente fala que é um nó, né? No circuito, essa corrente total, né, da soma das três, é calculada pela resistência equivalente. Você calculou aqui a equivalente, então isso aqui é como se fosse um circuito. Deixa eu apagar ali que tá. Eu vou precisar daquele espaço ali. Vou apagar aqui, ó. Então assim, esse circuito aqui, ele teria a mesma corrente elétrica aí se eu trocasse essas três pela equivalente que eu calculei ali, tá? Com essa mesma tensão aqui de 12 volts e a equivalente com um único ohm, que é o que eu calculei. Então é esse valor que eu vou usar para calcular essa corrente aqui. Então eu tenho o valor da resistência, eu tenho o valor da tensão, eu vou calcular a corrente. A gente viu lá que a fórmula que a gente usa é a nossa fórmula que estamos vendo direto. A, a tensão é 12, a resistência é 1, então a corrente vai ser 12 amperes, tá? Essa é a corrente elétrica no circuito, ou seja, essa que entra aqui que sai aqui, mas aí aqui vai se dividir, né? Vai depender, não vai se dividir igual, vai depender da resistência. Se elas fossem iguais, ia dividir igual, mas não são iguais. Então a gente vai ver como é que isso funciona. Ó, vamos aqui, vamos subir. Ah, não pediu a cada uma delas. Se fosse pedir, né? Se fosse pedir cada uma delas, nós teríamos que então fazer então separado, igual a gente fez lá no outro lá para calcular a tensão em cada resistor. A gente ia pegar e submeter aqui, isso aqui é uma tensão de 12 volts, que é a mesma, tá lá embaixo, e usar a fórmula da, da, da corrente também. Então o I1 seria U, que é o mesmo, sobre R1.
particular para essa resistência aqui. Então, I1 seria 12 dividido por 2. Então, I1 seria 6 amperes. Então, a corrente que entrou era 2 amperes, mas a que passa aqui já é 6. A metade já vai para isso aqui. Os outros 6 é entre esses dois aqui. Aí tem que calcular. Aqui com 3 ia dar 12 por 3 ia dar 4. E aqui ia dar 6, 12 por 6 dá 2. Então aqui ia ser 4 amperes. E aqui ia ser 2 amperes. De modo que 6 mais 4 mais 2 dá 12. Tá bom, gente? Volta o vídeo aí se você achou que ficou confuso. Vê com calma. Porque esse assunto cai muito em vestibular, cai em Enem. É muito importante você estudar isso aí. É uma das coisas que mais cai. Todo Enem praticamente tem negócio desse. Agora, número 4. Qual a resistência equivalente à associação a seguir? Bom, aqui, gente, é o seguinte. Você tem uma composição. Nós temos em paralelo. E aqui nós temos uma outra resistência. Então, nós temos que fazer o quê? Qual a estratégia? Nós vemos a equivalente a essa aqui, que está em paralelo. Qual a fórmula da paralelo? E depois refazemos esse circuito com uma resistência equivalente. Vai ficar em série. Vamos ver como é que funciona. Ó, vou chamar essa aqui de R1, essa aqui de R2, essa aqui de R3. Então, vamos calcular a resistência equivalente entre R1 e R2. Como está em paralelo, a gente vai usar a fórmula com os valores invertidos. Então, vai ficar assim. Então, vai ser 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Então, MMC entre 20 e 30, vamos fazer aqui, ó. Armar aqui. Divide por 2, dá 15, dá 10. Divide por 2 de novo, dá 15, dá 5. Divide por 3, dá 5, dá 5. Divide por 5, dá 1, dá 1. Então, acabou aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, 60 é o MMC. Então, eu vou reescrever essa conta aqui. Eu vou sumir com aquele negócio aí atrapalhando. Então vai ficar 1 sobre resistência equivalente é igual. Então aqui, ó, para dar 60 embaixo, tem que multiplicar por 3, né? Então é 3 em cima e 3 embaixo. Por que não está escrevendo aqui? Tem alguma coisa aqui na frente atrapalhando? Não entendi. Camadas. Deixa eu ver uma coisa. Não, não era isso, não. Ah, já sei. Porque está em cima. Vou colocar lá embaixo. Isso. Voltando aqui. O vídeo já está longo, tem essas paradas. Piora mais ainda, mas vamos em frente. Deu. Então fica 1 sobre... 1 não. Eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo. Então vai ficar 3 em cima e 60 embaixo. E aqui eu tenho que multiplicar por 2 para ficar com 60 embaixo. Então vai ficar 2 em cima e 60 embaixo. Então... Ixi, tô todo ferrado. Vamos voltar aqui e colocar aqui para cima aqui. Então, 1 sobre... Deixa eu também mudar aqui tirar aqui, atrapalhar. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a... Em cima vai dar 5 e embaixo repete 60. Então, vamos inverter isso. A resistência equivalente vai ficar 60 sobre 5. A resistência equivalente vai ficar 12. Né? 12 ohms. A 12 ohms. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essas duas resistências e transformei numa só. Como é que ficaria o circuito agora?
Vou apagar ali. Eu vou fazer aqui do lado. Eu vou trocar essas duas resistências por uma só. Então ele ficaria assim, ó. Com a minha resistência equivalente, né? E aqui, daqui para lá, vai ser minha resistênciazinha que está ali de 50 ohms. E esse equivalente agora aqui é 12. Acabei de calcular. E agora está em série, né? Ó, em paralelo ligado em série com o outro. Então eu troquei duas por uma só. Agora nitidamente está em série, ó. Está na reta. E eu consigo calcular a resistência equivalente só somando. A equivalente na ligação em série é a soma das resistências. Nesse caso é 12 mais 50. Então a resistência equivalente vai ser 62 ohms. Ok, gente? Vídeo longo, mas não tem jeito, né? Estamos aqui à distância, temos que passar por isso. Eu vou estar colocando aí na quarta ou na quinta uma atividade eletrônica para vocês estarem me devolvendo. Espero que tenham conseguido acompanhar. Um forte abraço e até mais.